Falando sobre mandado de segurança em matéria criminal e falamos de uma característica muito importante do mandado de segurança, ou seja, é sua característica residual. O que é residual? Ele é absolutamente subsidiário. Ele só tem cabimento quando não couber nenhum outro recurso ordinário previsto em lei. Tanto que nós fizemos a leitura da súmula 267 do STF. Se couber correição parcial, ainda não cabe mandado de segurança. Então aí vocês verificam o tanto que ele é subsidiário. Então, primeiro, o requisito que tenha uma decisão ilegal ou abusiva praticada por autoridade, que esse ato abusivo ou ilegal, essa decisão abusiva ou ilegal, ela deve afrontar, deve ferir direito líquido e certo, e não possa existir nenhum outro recurso ordinário para impugnar aquela decisão. Então, isso praticamente são os requisitos, de maneira geral, do mandado de segurança. Então, ficar atento a esse direito líquido e certo. Ou seja, é aquele que se prova de plano, é inequívoco, se prova através de documentos, porque no mandado de segurança não tem instrução probatória. Não é só no mandado de segurança que nós estamos estudando em matéria criminal, não. Mandado de segurança de maneira geral. Tanto que nós fizemos a leitura, de algumas hipóteses que não cabe mandado de segurança. Decisão já transitada em julgado, artigo 5º da Lei 12.016/2009. Se o ato já transitou em julgado que você pretende impugnar via mandado de segurança, não cabe, porque o ato já transitou em julgado. Se couber recurso ordinário com efeito suspensivo ou qualquer recurso com efeito suspensivo contra aquela decisão judicial, também não caberá mandado de segurança. E também ato administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, nos termos do artigo 5º da Lei 12.016/2009, que é conhecida a nova Lei de Mandado de Segurança, que, repito, é uma lei que condensou todos os dispositivos esparsos que existiam sob mandado de segurança e agora ficou tudo concentrado nessa lei, por isso que fala nova Lei do Mandado de Segurança. Mas não teve mudança estrutural nessa ação autônoma de impugnação, que é o mandado de segurança. Uma ação constitucional, de rito sumário ou de rito sumarício, um rito célere, que a lei, que tem preferência, só perde para o habeas corpus. Na tramitação, o mandado de segurança ele só perde para o habeas corpus, que envolve direito de locomoção, então ele tem preferência ainda sobre todos os atos e ações em trâmite, e em segundo lugar vem o mandado de segurança, certo? Então, pedido de liminar é possível? Sim, salvo engano, está previsto no artigo 7º, no artigo 7º da Lei 2016, que fala da possibilidade do pedido de liminar em mandado de segurança. Então, se você tem urgência, você tem determinado ou uma data preclusiva que está chegando e você precisa do mandado de segurança, você pode fazer o pedido de liminar, que é o pedido de urgência. Eu passei um problema, quem faz prática comigo, eu passei um probleminha aí para vocês elaborarem uma pecinha de mandado de segurança, justamente envolvendo essa questão do mandado de segurança com urgência, com pedido de liminar. Então, a liminar, toda vez que eu falo em liminar, eu estou falando uma providência cautelar. Se eu estou falando em providência cautelar, eu não posso fugir dos requisitos de todas as cautelares, que é o periculo in mora, o perigo da demora, e também o fumus boniuris, ou seja, é necessário que haja pelo menos uma aparência do direito para ser deferida a liminar. Então é necessário que sejam presentes os dois requisitos. Agora, eu vou adiantar, eu tenho um pouquinho de experiência em mandado de segurança, principalmente no começo da advocacia, eu fazia muito direito administrativo, então eu já propus muito mandado de segurança, trabalhava com muito mandado de segurança, E só para vocês terem uma diferenciação, hoje não se usa mais uma cautelar inominada como a gente usava
antes do novo Código de Processo Civil, porque hoje tem as antecipações de tutela, que ela é solicitada dentro da ação de conhecimento, né? Mas a gente utilizava muito anteriormente uma ação cautelar inominada, por exemplo, com pedido de liminar, e depois você indicava no prazo que você teria que propor a ação principal, no prazo de até 30 dias, você já indicava qual a ação principal que você iria propor. Então, o juiz concedia ou não a liminar. Só que eu estou demonstrando para vocês para diferenciar essa liminar em uma ação cautelar que a gente utilizava anteriormente e uma liminar em sede de antecipação de tutela, tá? Que é mais fácil ser concedida do que uma liminar em mandado de segurança. Ah, mas por que você diz isso? Prestem atenção. O juiz, quando ele concede um mandado de segurança, ou o tribunal, quando a autoridade judiciária é autoridade coatora, ou seja, mandado de segurança contra ato de autoridade jurisdicional, quando o juiz ou o tribunal defere uma liminar em mandado de segurança, ele já fez uma cognição, ou seja, uma análise daquele processo quase que exauriente. Sabe por quê? Porque o mandado de segurança não tem instrução probatória. Então, tudo que você vai juntar, você vai juntar na inicial do mandado de segurança. É tudo prova documental, a não ser quando o documento estiver em poder da administração, aí o juiz requisita para ela apresentar no prazo de 10 dias. Depois disso, não tem audiência, não tem instrução probatória, é tudo prova documental. Então, a partir do momento que o juiz concede uma liminar, isso significa que ele já praticamente quase que exauriu a análise jurisdicional naquele caso. Então, quando ele concede uma liminar, dificilmente ele vai revogar aquela liminar, porque a prova é só documental. A prova ela deve ser pré-constituída, que vai ferir o direito líquido e certo, ou você vai demonstrar que há um direito líquido e certo violado ou em vias de violação. Por isso que, para você conseguir uma liminar, realmente você tem que demonstrar a urgência, né, e o fumus boniuris, ou seja, que aquela sua alegação, de acordo com a documentação que você está juntando, ela tem um grau de pertinência de acordo com uma interpretação da norma ou dispositivo ou decisão que você entende que teria violado o direito líquido e certo. Certo? Então falei um pouquinho da liminar. Então você pode pedir essa liminar. O juiz pode conceder ou não a liminar. Ah, se ele concedeu, depois ele pode revogar na sentença? Pode. Ele pode denegar a segurança e revogar a liminar, se concedida. Ou ele pode não conceder a liminar e depois conceder a segurança pleiteada. Tudo isso pode acontecer. Certo? Ou você nem pede liminar e ele vai julgar o mandado de segurança, concedendo a segurança pleiteada ou denegando a segurança pleiteada. Certo? Tudo bem? Sobre a liminar, então, em sede de mandado de segurança. Vamos falar agora do prazo. Quando a gente fala em prazo, será que tem prazo para você interpor mandado de segurança? Porque a gente pensa sempre mais no rito civil dele, né? Porque as opções aqui do criminal são poucas, né? São subsidiárias. Nós exemplificamos várias questões que cabíveis do mandado de segurança. Quando o juiz nega a liberação de bens apreendidos, liberação de conta bancária bloqueada ilegalmente, para excluir o nome dos registros dos dados policiais quando ele for absolvido, para ter acesso a cópias de inquérito policial, né? Então nós demos aí vários exemplos de cabimento de mandado de segurança em matéria criminal, né? Nega a habilitação do assistente de acusação no processo quando ele preenche todos os requisitos legais para a sua admissibilidade, né? Então demos vários exemplos, mas a gente pensa sempre num rito civil dele, né? Então a pergunta é: qual é o prazo que você tem para propor o mandado de segurança, ou você não tem prazo? Então você foi intimado, você tomou ciência daquele ato tido de coator ou abusivo, né, hoje. Então você foi intimado, seja no Diário Oficial
ou seja, pessoalmente. Se você eu trabalho lá na instituição, saiu publicado no Diário Oficial, aí mandaram a intimação aqui para minha repartição. Eu tomei conhecimento hoje do ato, por exemplo, que aplicou uma sanção contra o funcionário público sem que o sujeito tenha competência para tanto. Então, se não tiver recurso previsto, nós podemos utilizar o mandado de segurança para garantir esse direito livre e certo, o sujeito não ser punido, para não ser punido, né? Então, será que tem prazo ou não tem prazo? Por quê? Se a gente analisar a garantia constitucional do mandado de segurança, que conforme eu já havia adiantado, somente na Constituição de 1937 que ele foi extirpado da Constituição Federal, ele foi inserido na Constituição de 1934, deixando bem claro as hipóteses de cabimento de habeas corpus e as hipóteses de cabimento de mandado de segurança. Depois ele foi regulamentado pela Lei 1533 de 51 e ao final previsto então no artigo 1º da Lei 2016/2009, que é a nova Lei de Mandado de Segurança. E está previsto também no artigo 5º, inciso 69 da Constituição de 88. Né? E essa previsão constitucional, como sendo uma garantia, é uma ação autônoma de impugnação, então o mandado de segurança é uma garantia, porque ele está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. E a Constituição Federal não fala em prazo. Então, será que nós poderíamos fazer uma interpretação restritiva e colocar um prazo para o mandado de segurança? Será que nós podemos fazer isso? Será que é possível que se faça isso? Vamos verificar então. Quem pode ler aí, abre aí na lei do mandado de segurança, a lei 2016/2009, artigo 23, salvo engano, da lei do mandado de segurança. Artigo 23. Quem localizar pode fazer a leitura, por gentileza. Artigo 23. Olha, então verificam que isso não é novidade, mas nós verificamos que essa lei moderna do mandado de segurança, quando eu falo que ela anexou os dispositivos que estavam esparsos, porque ela pegou súmula que já entendia isso ou aquilo sobre o mandado de segurança e atualizou e fez uma lei nova, né? Então, mas será que é constitucional essa delimitação de prazo de 120 dias e prazo decadencial? Prazo decadencial para você impetrar o mandado de segurança. E quando a gente fala no civil, se ocorrer o prazo decadencial, você perde o direito de impetrar o mandado de segurança. Mas você pode entrar com uma ação ordinária. Você não fica impedido. Se estiver dentro do limite de prescrição lá do Código Civil, você pode entrar com uma ação ordinária para discutir aquela questão ou aquele direito. Mas o mandado de segurança, que é um rito sério, um rito urgente, você não pode mais se operar o prazo decadencial de 120 dias, conforme o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Certo? Mas então fica essa questão. Mas e aí? A Constituição não delimitou o prazo. Como que um dispositivo de natureza infraconstitucional pode fazer uma interpretação restritiva da Constituição Federal e delimitar um prazo para você utilizar uma ação constitucional? Mas o Supremo já posicionou sobre isso e eu peço a vocês, quem pode fazer a leitura aí, súmula 632 do Supremo Tribunal Federal. Já deixam preparado aí que nós vamos ler umas súmulas do STJ e STF. Vamos lá, súmula 632 do STF, quem pode fazer a leitura? Olha, então não é uma súmula vinculante, mas o Supremo já posicionou seu órgão colegiado sobre essa questão, indicando que na súmula 632 do STF, que é constitucional dispositivo de norma infraconstitucional que fixa prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. Então o Supremo já decidiu essa questão. Pode, num futuro, rever? Pode, mas a lei é nova,
essa interpretação também ela já tinha antes dessa lei, essa súmula 632 é antes da lei de 2009, né? Ela já dizia que era constitucional a delimitação do prazo decadencial de 120 dias por dispositivo infraconstitucional. Então o Supremo entendeu que você delimitar a utilização do mandado de segurança, você não estaria ferindo a Constituição Federal, certo? Então, quanto ao prazo, nós já discutimos essa questão. Você pode argumentar do jeito que eu disse, como a súmula não é vinculante, mas aí se chegar aos tribunais, vai ser invocada, ou mesmo o juiz, ele poderá invocar essa súmula 632 como orientação e não conhecer o seu mandato de segurança, tendo em vista que já operou o prazo decadencial. Tá? Mas lá no civil você tem as ações ordinárias para você discutir aquela questão, exceto algum entendimento que quando o mandato de segurança é julgado e o juiz reconhece ausência de direito líquido e certo, se você entender que é condição da ação, não faria coisa julgada no civil, né, esse pedido. Agora, se você entender que o juiz adentra no mérito quando ele denega a segurança pleiteada e diz que não estão presentes naquela situação o direito líquido e certo, esse pedido faria coisa julgada lá no civil. Você não poderia discutir a mesma coisa em sede de ação ordinária. Se você entender que é condição da ação, você sim poderia discutir em ação ordinária. Olha que questão interessante, mas não é objetivo nosso aqui explorar essa questão estritamente da área civil envolvendo o mandato de segurança. É uma questão muito interessante discutir se a ausência de direito líquido e certo é mérito ou é condição da ação para o mandato de segurança ser aceito. Porque aí as situações seriam absolutamente diferentes, tá? Mas deixa isso para outra ocasião. O que interessa é aqui no processo criminal, certo? Então vamos fazer algumas leituras, vou falar do procedimento já. Vamos fazer algumas leituras da súmula 330 do STF. Quem pode fazer a leitura? E 624 do STF. 330 e 624. Certo? Então, está aí descrita a súmula 330, 624 do STF, por gentileza. Certo? Também está, não tem dúvida alguma, essa súmula. E pode ler a súmula 169 do STJ e súmula 41 do STJ também, por gentileza. Aí a gente define só essas questões de súmulas para orientar nossa interpretação. 41 e 169 do STJ, salvo engano. Quem localizar pode ler que a gente ganha tempo. Certo? Então, é isso que nós já conversamos sobre isso, mas só reforçando, não cabe em mandato de segurança, por exemplo, 2-1 desfavorável ao impetrante, lá em matéria criminal. Não cabe embargos infringentes. Por que não cabe? Porque não tem previsão legal. Não precisa vender nem da súmula. Os embargos infringentes está alocado no dispositivo dos recursos de apelação, do recurso de apelação e do recurso em sentido estrito. Então nós sabemos que só cabe embargos infringentes de apelação, de acórdão de recurso em sentido estrito, de carta testemunhável devidamente instruída nos termos do artigo 644 e também do agravo à execução, para quem entende. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que cabe embargos infringentes e agravo de execução, tanto que é previsto no regimento interno. Tá? Mas alguns tribunais, por exemplo, para o Mirabetes também, doutrinador, entende que não cabe embargos infringentes em acórdão de agravo à execução. Mas nada mais lógico que admitir, porque antes de 84,
não existia agravo à execução. Todas aquelas matérias decididas pelo juiz de execução eram impugnáveis via recurso em sentido estrito, antes da criação do artigo 197, que foi inserido pela Lei 7.210 de 84, que é a LEP, a Lei de Execução Penal. Então, nada mais lógico do que admitir embargos infringentes em agravo à execução também. Mas em mandado de segurança, em habeas corpus, em revisão criminal, não cabe embargos infringentes ou de nulidade. Por quê? Porque não tem previsão legal. Ponto final. Certo? Não tem previsão legal. Tudo bem? Procedimento. Então, o procedimento do mandado de segurança, ou seja, requisitos, está aí no artigo 6º e seguintes da Lei 12.019 de 2016, falei, estou ao contrário, 2016 2009, que ela disciplina o procedimento do mandado de segurança. Mas é lógico que tem que observar os requisitos do artigo 319 e 320 do novo Código de Processo Civil, que são os requisitos da petição inicial. Primeiro, você tem que endereçar, você vai qualificar o impetrante, fulano de tal, por seu advogado, tem que ter capacidade postulatória. Você vai identificar a autoridade coatora, você vai indicar qual foi o ato coator ou o ato em vias de ocorrer que poderia ferir direito líquido e certo, no caso do mandado de segurança preventivo. Tudo isso você vai fazer na sua petição inicial. Então você vai narrar os fatos, discutir as questões de direito, que a prova do direito líquido e certo. Você tem que demonstrar que o direito líquido e certo foi violado por uma decisão ilegal ou abusiva, que não existe recurso próprio para impugnar aquela decisão, motivo pelo qual você está propondo o presente mandado de segurança. Os documentos que você juntar, você vai discutir e demonstrar que eles são a prova do direito líquido e certo. Lei federal você não precisa juntar, agora lei municipal, portarias, decretos, resoluções, tudo isso você tem que fazer a prova, você tem que demonstrar isso, se isso alicerça a prova que demonstra que aquela decisão violou um direito líquido e certo, que não envolve direito de locomoção, porque se envolver direito de locomoção, aí não cabe mandado de segurança, e sim cabe habeas corpus. Então tem que tomar esse cuidado. Em matéria criminal, se tiver direito de locomoção em jogo, direto ou indiretamente, se cabe habeas corpus, exclui o mandado de segurança, senão erra. Então tem que tomar esse cuidado. Então os requisitos da inicial, os requisitos lá do Código de Processo Civil, do artigo 319, do artigo 320 do Código de Processo Civil, você tem que observar, artigo 6º da Lei 12.016/2019, então você vai indicar a autoridade competente, se é o juiz que praticou o ato coator, que lesou o seu direito líquido e certo, o ato ilegal ou abusivo, você vai impetrar contra o juiz, que é a autoridade coatora, e aí aquela competência hierárquica. Quem é competente para julgar ato praticado pelo juiz? O tribunal. Se é justiça estadual, Tribunal de Justiça. Se é Justiça Federal, o ato foi praticado por um juiz federal, o competente será o Tribunal Regional Federal para julgar o mandado de segurança. Então você vai propor o mandado de segurança onde? Lá no tribunal. Não é perante igual esses recursos que nós estudamos, que você interpõe diretamente ao juiz que proferiu a decisão. Não. O mandado de segurança, como o agravo do instrumento hoje lá no processo civil, a correição parcial que segue o rito do agravo aqui no estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça, você vai interpor o mandado de segurança lá no Tribunal de Justiça, contra o ato do juiz. E lá você vai endereçar ao presidente do tribunal. Lá será feita uma distribuição para saber qual a Câmara competente, ou a turma competente, no caso do Tribunal Regional Federal, e qual o desembargador, que será o relator do mandado de segurança. É lógico que se no decorrer do processo aqui em primeiro grau, eu já impetrei um habeas corpus lá no tribunal, o processo está tramitando aqui em primeiro grau, aí eu vou impetrar agora um mandado de segurança.
eu já sei qual é o desembargador que vai julgar o mandado de segurança. Por quê? Aquele primeiro habeas corpus que eu impetrei, ele torna prevento o desembargador e a Câmara, a Câmara Criminal para apreciar o mandado de segurança ou qualquer ato depois daquele mandado de segurança ou daquele habeas corpus. Se tiver uma apelação, ele vai para aquele mesmo desembargador, para aquele mesmo Câmara Criminal. Porque houve o quê? Uma prevenção. Aquele habeas corpus que foi impetrado anteriormente já deixou prevento aquela Câmara e aquele desembargador relator. Certo? Então, se você entrar com mandado de segurança e já tiver essa prevenção, você pode direcionar direto à Câmara Criminal. Tá? Porque você já sabe que tem a prevenção. Se não, você endereça ao Tribunal, Presidente do Tribunal de Justiça, e aí será feita a distribuição lá no cartório distribuidor, nos termos que determina o próprio regimento interno do tribunal, certo? Então, uma questão interessante que foi acrescentada agora com esta lei foi a necessidade de você indicar a pessoa jurídica de direito público que pertence à autoridade coatora. Não tinha essa obrigatoriedade. Por quê? Essa pessoa jurídica ela tem interesse nesse mandado de segurança. Porque imagina se o juiz praticou um ato ilegal ou abusivo. A Fazenda pode ter que responder, se for um juiz estadual, a Fazenda estadual pode ter que responder uma ação de indenização, de reparação de danos. Depois ela move uma ação regressiva contra o juiz. Certo? Então, por isso que hoje a lei exige que na sua petição inicial você indique qual autoridade coatora, qual fazenda ou qual autoridade de direito público que pertence à autoridade coatora. Né? Se é um delegado federal, qual é a unidade que ele pertence? A União. Então você vai indicar a pessoa jurídica de direito público, a União. Se é um juiz federal, pertence o quê? À União. Então a pessoa jurídica de direito público indicado nesse momento é a União Federal. Se é um juiz estadual que deu uma decisão, a pessoa jurídica de direito público que ele pertence é o Estado. Né? Então a Fazenda Estadual, ela deve ser o quê? Intimada do mandado de segurança, né? Cientificada do mandado de segurança, e você tem que mandar uma cópia também simples da petição inicial para ela. Hoje no processo digital não tem mais essa necessidade, mas no processo físico você teria que fazer a petição inicial com documentos para protocolar, para distribuir. E uma cópia idêntica da inicial com documentos para enviar para a autoridade coatora. E uma cópia simples para mandar para a fazenda pública que pertence à autoridade coatora. Agora, de acordo com a lei. Tá? Antes não tinha essa obrigação de fazer essa terceira cópia simples. Era só duplicar. Petição inicial e documentos aqui para o processo original. Cópia integral da petição inicial e documentos que seriam enviados à contrafé, que seriam enviados para a autoridade coatora. E hoje, de acordo com a lei nova, uma cópia simples que será enviada para a pessoa jurídica de direito público que pertence à autoridade coatora. Certo? E aí, chegando lá vai ser distribuído então, se for no tribunal. O tribunal pode conceder ou não a liminar. Concedendo ou não a liminar, ele vai requisitar informações à autoridade coatora para ela prestar no prazo de 10 dias. Então o desembargador vai intimar a autoridade, notificar, aliás, a autoridade coatora para ela prestar as informações no prazo de 10 dias. E é ela a autoridade coatora, não é o procurador lá do estado que vai oferecer para... Não, é a autoridade coatora. Se é o juiz que vai prestar informações para o tribunal. Olha, aconteceu isso, eu pratiquei, dei essa decisão, assim, assado. Ele vai relatar tudo o que aconteceu. Então ele vai prestar informações para o desembargador que está com mandado de segurança para ser julgado. Depois será aberto vista ao Ministério Público, depois das informações, será aberto vista ao Ministério Público para oferecimento do parecer.
esse parecer é obrigatório sob pena de nulidade. Então, o Ministério Público é oficiante obrigatório em mandado de segurança, certo? Ele é oficiante obrigatório. Ele vai dar um parecer dizendo se é favorável à concessão da ordem ou se é contra a concessão da ordem de mandado de segurança. Se denega a segurança pleiteada, a ordem não, desculpa, se é favorável à concessão da segurança ou à denegação da segurança pleiteada. Tá? Então, ele, nesse caso, ele seria um fiscal da lei que poderia ser até favorável ao impetrante. Fala, não, realmente o impetrante tem razão nas suas alegações, a Procuradoria, o Ministério Público é favorável que seja concedida a segurança pleiteada no presente mandado de segurança. Ou ele pode ser o contrário, olha, não vejo nenhuma violação de direito líquido e certo, o Ministério Público opina pela denegação da segurança no presente caso. Então ele vai dar um parecer. Isso não vincula a autoridade judiciária. O juiz, o desembargador, tem a liberdade para decidir, podendo acatar o parecer como parte de fundamentação das razões de decidir, como ele pode dizer, olha, o Ministério Público está equivocado, entendo que vou decidir contrariamente ao parecer invocado pelo Ministério Público, certo? Então, nesse caso, não é vinculante, no próprio nome já diz, é um parecer, é um simples parecer, tá bom? E depois desse parecer vai concluso para o juiz ou para o desembargador. Por que eu falo juiz? Porque você pode impetrar também mandado de segurança em matéria criminal contra ato não jurisdicional, ou seja, contra ato administrativo, por exemplo, praticado pelo delegado de polícia. Se for no âmbito civil, pode ser ato do prefeito municipal, do secretário da saúde, do secretário da educação, diretor de determinado departamento, né? Agora, aqui em matéria criminal, nós falamos do ato do delegado de polícia. Aí quem vai ser o competente para apreciar o mandado de segurança será o juiz de primeiro grau. Aqui em Ribeirão Preto, se for, nós temos 5 juízes singulares em matéria criminal. Se envolver crime que não seja de competência do júri, né, se for do juiz singular, um desses 5 juízes será feita uma distribuição para verificar qual deles será o competente para aplicar a jurisdição, julgando o seu mandado de segurança interposto, certo? E no tribunal, da mesma forma, verificar qual a Câmara será sorteada para a Câmara Criminal para julgar o mandado de segurança, e daqueles 5 integrantes da Câmara Criminal, que são 5 desembargadores, um presidente mais 4 desembargadores, um será escolhido como relator do mandado de segurança, certo? Então, por isso que ele tem esse rito bem célere, né, o mandado de segurança. Ele é bem simplificado, pela natureza urgente do mesmo, certo? Agora, se o mandado de segurança for denegado em primeiro grau, né, se o mandado de segurança for denegado em primeiro grau, o recurso cabível é o recurso de apelação. E nesse caso, se ele for concedido, a própria pessoa jurídica de direito público também, aí na pessoa do procurador, poderá interpor o recurso de apelação. Tá? E tinha uma exigência também, e tem uma exigência, toda vez que o juiz julga procedente contra a fazenda pública, ele deve remeter a remessa obrigatória, a remessa de ofício. Então, hoje, o mandado de segurança, salvo engano, não tem essa obrigatoriedade no CIP. Faz tempo que eu não salvo a hipótese criminal aqui, que eu não atuo em mandado de segurança em área administrativa ou área... o último que eu fiz há muitos anos, visando a anulação de um ato do governador do estado que demitiu um agente penitenciário. Ou seja, demitiu não, anulou o ato de posse do agente penitenciário. Tornou insubsistente o ato de posse. Aí eu entrei com mandado de segurança contra o ato do governador do estado, né? E o governador, o órgão, né, pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu havia perdido o mandado de segurança, o relator denegava a ordem, e aí obtive um voto vista do desembargador Paulo Dimas,
E esse voto vista nós revertemos em 17 votos favoráveis, e aí o funcionário foi reintegrado, teve recurso especial, mas foi negado provimento, e o funcionário foi reintegrado ao cargo público, ou seja, foi anulada a decisão do governador que tornava insubsistente o ato de posse daquele funcionário público, né? Esse foi o último que eu atuei no âmbito administrativo, já tem um tempo, mas foi uma boa causa. Fiz uma ostentação oral lá no pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive estava até gravada nas sessões, mas eu acabei não salvando essa gravação no computador, mas foi um processo bastante interessante, a gente sempre aprendendo, né? Então vamos lá, dessa decisão de primeiro grau caberia recurso de apelação. Agora, da decisão de segundo grau, então, a mandato de segurança contra ato jurisdicional proferido pela decisão, pelo desembargador, segundo grau de jurisdição. Da decisão que denega o mandato de segurança, você não pode impetrar outro mandato de segurança lá no STJ. Você tem que usar hoje o recurso que a Constituição diz. Então, o artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal diz que do acórdão que denega habeas corpus ou mandato de segurança, cabe recurso ordinário constitucional ao STJ. Artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal. Então, se o Tribunal de Justiça denegar um mandato de segurança que você entrou contra ato jurisdicional, contra ato de juiz de primeiro grau, o recurso cabível será recurso ordinário constitucional ao STJ. Ou se tratando de crime político, aí recurso ordinário constitucional ao STF, com fundamento no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Certo? Da decisão que denegar a segurança pleiteada em segundo grau. Então, denegou o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, né? Denegou o mandato de segurança ou denegou o habeas corpus, o recurso a ser utilizado é recurso ordinário constitucional ao STJ ou ao STF. Artigo 105.2 ao STJ, artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal, recurso ordinário tratando de crime político ao STF, certo? E da decisão que concede, é possível que a Fazenda Pública possa recorrer especial ou extraordinariamente, ou ambos os recursos. Então, a própria Fazenda poderia interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário, ou ambos, né? No caso de decisão que entender que a conceder a segurança pleiteada estaria ferindo dispositivo de natureza constitucional, recurso extraordinário. Se a decisão feriu dispositivo de natureza infraconstitucional, recurso especial. Pode-se interpor concomitantemente de uma única decisão, 2 recursos. Isso é uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade que nós estudamos lá na teoria geral dos recursos. Essa é uma das exceções, né? Justamente o recurso extraordinário, que você pode, e especial, que você pode, de uma única decisão, interpor 2 recursos daquela mesma decisão. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Certo? Então, com isso, eu acredito que consegui passar para vocês algumas informações básicas sobre o mandato de segurança em matéria criminal, deixando claro aqueles destaques que nós fizemos, né, da sua natureza subsidiária, né, só tem cabimento quando não couber um recurso ordinário próprio para impugnar aquela decisão, somente quando houver uma decisão ilegal ou abusiva praticada por autoridade pública, que essa decisão ilegal ou abusiva tenha ferido de direito líquido e certo, ou em vias de ferir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, tá? E não tiver recurso próprio para impugnar aquela decisão, e um requisito também que aquele ato ou aquele não tenha transitado em julgado, de acordo com o artigo 5º da Lei 2016/2009, certo? Então isso é o básico de mandato de segurança que nós precisamos saber aqui no direito criminal. Eu dei o exemplo para vocês que eu utilizei recentemente,
para tentar adiar uma sessão do tribunal do júri, quando eu, na qualidade de advogado, como assistente de acusação, não fui intimado da data do julgamento do júri, né? Somente quando eu entrei no site e fiz uma petição, que eu fiquei sabendo que o júri ia acontecer daí 2 ou 3 dias. Mas eu não fui intimado da sessão de julgamento. Então, aí eu expliquei toda aquela história para vocês, que eles me colocaram em xeque lá, mas eu tenho esse mandato de segurança e estou discutindo ainda a nulidade desse julgamento. Eu concordei em realizar o júri lá, mas eu já tinha consignado a minha discordância também com os mandatos de segurança que eu havia. E não foi um só não, eu tentei de tudo. Eu explorei assim, sem fundamentação técnica a nível do STJ e STF, mas eu cheguei aí até no STF. Tanta raiva que eu passei. Mas ainda não foi julgado nem do TJ. O do STJ e STF, assim, era chance perto de zero. Eu fiz de tanta raiva que eu estava desse júri, que eu não tinha sido intimado, e o juiz discutindo que como eu entrei no processo e fiz o requerimento, eu teria tempo hábil para fazer o júri. Então, absurda, né, a decisão. Mas eu fiz o júri e meu objetivo foi atingido, houve sentença condenatória, mas discordei também do quantum da sentença condenatória que foi proferida, e também tem uma apelação que eu fiz na qualidade de assistente de acusação. Mas infelizmente, e agora com a pandemia, as coisas estão caminhando bem devagar, tá? Mas, se sendo possível, eu passo para vocês o resultado ainda desse mandato de segurança em matéria criminal que eu impetrei na qualidade de assistente de acusação. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida até aí sobre o mandato de segurança? Então, nós utilizamos a nossa última aula e a aula de hoje para a gente encerrar esta matéria de mandato de segurança. Próxima aula, iniciaremos o recurso extraordinário e praticamente mais 4 aulas nós encerramos nossa matéria, objeto do curso de processo penal 2. A grave execução, nós vamos estudar processo penal 3 semestre que vem. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quem tiver pode perguntar, fique à vontade. Boa noite. Artigo 23 da Lei 2016/2009, 120 dias, prazo decadencial, e colaborando com essa fundamentação, existe a súmula 632 do STF, que considerou que é legal, norma infraconstitucional, delimitar prazo decadencial em mandato de segurança. Então você tem um prazo decadencial, ou seja, não interrompe, não suspende, é contínuo, peremptório. Se vencer no domingo, você tem que impetrar o mandato de segurança no domingo no plantão judiciário, senão vai operar a decadência. Não dá para deixar para segunda, porque a decadência ela é fatal, ela é contínua, ela é peremptória. Tudo bem? Por nada. Tranquilo, tranquilo. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então tá bom, nós vamos, não vou iniciar matéria nova hoje, nós vamos parar por aqui. Eu vou disponibilizar essa parte da aula de hoje também para vocês. E próxima aula, então, nós estaremos por aqui com o recurso extraordinário e depois terminando falando das hipóteses de cabimento de recurso especial. Mas eu quero que vocês acompanhem aí, nós vamos ler bastante súmulas também que orienta o estudo do recurso extraordinário e recurso especial. Então tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.